Graça e paz, boa noite, coisa boa, estarmos celebrando ao Senhor com os nossos irmãos e irmãs. Não é que não era bom celebrar o Senhor nos cultos que nós estávamos fazendo, mas era difícil. Era difícil porque quem tem costume de estar numa igreja e ver aquele fervor, aquele amor, aquela presença, aquela comunidade vibrante, e de repente a gente está fazendo algo tão metódico, tão programado. Isso nos restringe muito. Isso me deixava muito angustiada, amarrada, mas nós cremos que o nosso Deus é um Deus que prepara o tempo, prepara o momento, Ele prepara tudo em nossas vidas. E hoje pela manhã nós tivemos a nossa Santa Ceia aqui com os nossos irmãos. Foi bênção do Senhor, foi maravilhoso. Bênção de Deus, cada irmão, cada irmã que estiver aqui conosco. E vocês que agora estão, os que não vieram pela manhã, se sintam abraçados e abraçadas, se sintam amados e amadas. Eu quero dizer que vocês não sabem, vocês não imaginam a importância que vocês têm nas nossas vidas e no reino de Deus, na vida desta igreja. Cada um e cada uma de vocês são muito importantes, não só para mim, não só para a liderança dessa igreja, mas para o reino de Deus. Vocês são muito importantes. Obrigado ao nosso visitante, nossa visitante, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos no nome do Senhor. Quero também aqui deixar um abraço para vocês, da nossa pastora Elisete. Vocês sabem o quanto ela ama estar na casa do Senhor. E principalmente um culto de Santa Ceia. Aquele fervor, aquela alegria dela, tão contagiante. Mas ela não pode vir por conta da idade dela, nós sabemos, Mas ela pediu que eu transferisse esse abraço. Vocês todas e todos se sintam abraçados e abraçadas pela vida delas, que vocês sabem o quanto ela ama vocês. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos, no nome de Jesus, nessa noite, estar glorificando o nome do Senhor. Vamos abrir aqui a palavra que está em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Quem pudesse colocar de pé, faça isso. Vou tentar ser breve pelo tempo, mas Deus nos ajude aqui. Êxodo capítulo 14. Todos encontraram? Está escrito assim, versículo 15. Êxodo 14, versículo 15. Só o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos todos repetir, como é só um versículo? Toda a igreja, mesmo que você tenha versões diferentes. Então vamos estar repetindo aqui. Versículo 15 de Êxodo 14. Diz: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite, Senhor. Nos ajuda porque nós sabemos que só a Tua graça, a Tua orientação, a Tua direção em nossas vidas faz toda a diferença, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, podem sentar, por favor, fiquem à vontade. Nós estamos diante de um texto que era quando Moisés tirou o povo do Egito. Deus dá a ordem para que ele vá lá e resgate aquele povo e leve a uma terra prometida. Esse povo passou no Egito 430 anos. É muito tempo, Muito tempo. Mas eles não ficaram no cativeiro ou sofrendo durante todo esse tempo. A palavra diz que quando José, um dos filhos de Jacó, foi levado, ele foi vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito. Ele chega no Egito, trabalha na casa de Potifar, e dali ele é julgado também porque a mulher de Potifar o acusa de sedução, e ele vai ser preso, e ele vai para a prisão, mas diz a palavra que através de uma revelação de um sonho,
José revelava, interpretava sonhos. Faraó, o rei do Egito, teve um sonho e ficou procurando quem podia revelar esse sonho. E como José tinha revelado o sonho de 2 homens que estavam presos, que era um copeiro e era um padeiro, e trouxe toda a revelação daquele sonho que eles tiveram, o copeiro foi restituído à casa de Faraó. E quando Faraó contou desse sonho, que queria que alguém desse uma interpretação, ele lembrou que tinha um homem na prisão, que tinha revelado o sonho que ele tinha tido, e tinha acontecido do mesmo jeito do sonho. Ele tinha sido restituído à casa de Faraó, e aí ele apresenta a Faraó José. E aí Faraó diz, vai chamá-lo. Mas José sai da prisão, chega a Faraó, e ele interpreta o sonho de Faraó, e após essa interpretação, diz a palavra que Faraó o coloca como governador do Egito. No tempo que José governou o Egito, a nação de Israel veio, porque naquela terra houve uma fome extrema. Ele trouxe, o seu pai Jacó com todos os seus irmãos e todos aqueles que tinham da família, que era aproximadamente 70 pessoas, entraram na terra do Egito. Ele deu uma boa terra àquele povo, e eles viveram ali por muito tempo, muito bem, prosperaram, eram bênção. Mas a palavra diz que José morre, e após a morte de José, diz que se levanta outro faraó, um faraó que não reconhecia José, não quis nem fazer caso de José, se José tinha existido, tinha sido bênção para o Egito, tinha governado o Egito. Não, ele não fez questão, e diz a palavra que esse faraó começa agora a oprimir, a escravizar o povo de Israel. E a palavra diz que o povo de Israel gemia debaixo do chicote de Faraó. Cada dia ele perseguia, ele afligia, ele matava. Mas a palavra diz que havia um povo que clamava. E nós sabemos que quando o povo de Deus clama, Deus responde. Quando o povo começa a clamar pelo Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, ele se levanta do trono. A palavra do Senhor diz que Deus ouviu e viu e resolveu agir. E ele usa um instrumento, um homem de Deus chamado Moisés, que tinha nascido no Egito, filho de Joquebede, de Arão. E diz essa palavra que esse homem foi criado no palácio do rei. Porque no tempo que Moisés nasceu, houve uma grande perseguição aos israelitas, aos homens, aos machos que nasciam. E só Moisés escapara. Não vou contar toda a história para não entrar em outra história, só para vocês entenderem esse texto, o contexto dele. Mas a palavra diz que Moisés é educado em toda a ciência do Egito. E ele cresce, é um homem formoso, é um homem educado. Mas quando nós temos raízes, as nossas raízes são bem fincadas, elas não serão arrancadas jamais. A gente lembra quem nós somos e de onde nós saímos. Moisés, mesmo tendo sido educado, criado num palácio, ele não esqueceu as suas raízes, de onde ele saiu, o seu sangue. E ele sabia que era um israelita. E diz a palavra que num determinado dia ele sai para ver o que era que se passava ali naquela terra e percebe um egípcio espancando um israelita, o seu povo, seu irmão, e ele defende, e ao defender, ele mata esse egípcio, e ao matá-lo, diz que ele tenta esconder o corpo, mas aí os próprios irmãos egípcios, em outro dia que ele sai, estão brigando um com o outro, e Moisés quer ali apaziguar, quer acabar com aquela discórdia, e ele diz, você agora é juiz nosso? Quem te constituiu isso? Nós vimos o que você fez ao egípcio, vai fazer a nós também? E devido a essa palavra mata, viu, igreja? Nós precisamos ter cuidado com nossas palavras. Palavras ferem, palavras matam, palavras entristecem, palavras derrubam. Diz a palavra que Moisés, ao receber aquela palavra, Moisés foge da terra do Egito. Ele foge e vai habitar numa terra chamada Midian. E diz que ele, chegando nessa terra, vai ser pastor de ovelhas. Ele passa 40 anos em Midian. Quando Deus aparece para ele numa sarça ardente, diz a palavra que ele estava pastoreando aquele rebanho e o Senhor se manifesta a ele e diz, Moisés, Moisés.
tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Porque aonde o Senhor está é um lugar santo. Aonde o Senhor habita é lugar santo para a glória do nome do Senhor. Vocês creem que o Senhor está aqui? E esse lugar é um lugar santo, um lugar cheio da glória de Deus? Pois foi isso. E aí Deus faz um chamado a Moisés. Diz a Moisés: eu desci porque eu vi a aflição do meu povo. E resolvi livrar o meu povo da mão de Faraó. E aí diz que Moisés não quer aceitar esse chamado. Diz: manda outro, eu não sei falar, porque eu... É assim que nós fazemos, né? Quando Deus nos chama, nós nos sentimos incapazes. Mas Deus, Ele sabe quando escolhe um ou uma para ser aquela pessoa que Ele quer dirigir ou fazer uma grande obra. Você pode olhar para alguém, mesmo longe, olhando, dizendo: se Deus te escolheu, Ele te conhece e Ele sabe o que faz conosco. A palavra diz que Deus chama Moisés, e Moisés vai ao Egito e vai lá falar todas as palavras que Deus fala para ele, para Faraó deixar o povo ir. E nós sabemos que cada vez mais que Moisés ia lá e dizia: liberta os israelitas, para que sirva a Deus. Aí Faraó dizia: tá bom, eu vou deixar eles irem. Mas no outro dia Faraó não deixava ir. E isso ficou, irmãos e irmãs. E aí diz que foi necessário Deus enviar 10 pragas. 10 pragas para que Faraó permitisse que o povo saísse do Egito. Mesmo assim, diz a palavra que quando é a última praga, que é a morte dos israelitas, os machos, os homens, né? Os varões são todos mortos, inclusive o filho de Faraó é morto. E aí é quando ele deixa os israelitas dizendo: sai dessa terra, sai daqui, vão embora. A palavra diz que o povo se reúne e apressa, sai daquela terra, da terra do Egito. E eles vão. E aí nós estamos chegando nessa palavra. Eu chego lá, viu? Não vou passar os 40 anos que eles rodaram na terra, não. Vou chegar. E diz que eles saem. E quando eles saem, logo em seguida, Faraó, que tinha um coração muito duro, muito perverso, diz: por que nós deixamos ir Israel desse jeito? Não, vamos atrás deles, vamos ao encalço deles, vamos trazê-los de volta. E aí chega nesse lugar que nós lemos. A palavra de Deus diz que quando Israel se defronta com o mar, Israel começa a questionar. Israel começa a murmurar. Israel começa a perguntar a Moisés: por que nos trouxesse aqui, Moisés? Irmãs e irmãos, como alguém que está sendo massacrado, açoitado, vivendo debaixo de tanta opressão, de repente você está livre. Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha dito que Ele estava com aquele povo, no meio daquele povo, e que ia levar aquele povo a uma terra prometida. O primeiro obstáculo que surgiu foi o mar. Vocês sabem que na Bíblia, quando fala de mar, fala de provação, fala de luta, fala de adversidade. Então a primeira luta, a primeira adversidade que surgiu na frente deles, eles queriam voltar para o Egito. Eles esqueceram que tinham clamado ao Senhor para tirá-los de lá, tirar daquela opressão, tirar daquele jugo. E agora eles queriam voltar novamente, porque viram o mar. Irmãs e irmãos, você prefere morrer no chicote ou morrer afogado? Você prefere morrer sendo escravizado, ou você enfrentar o mar e dizendo: se Deus é comigo, eu atravesso? Se Deus me disse que eu ia chegar numa terra, por que eu vou perecer no mar? Por que esse mar vai me deter? Por que eu vou ficar desse lado? Se Deus me chamou, se Deus deu a palavra, Deus, quando Ele libera a palavra, Ele honra essa palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele falado, Ele cumpre a sua palavra. E diz a palavra que eles começam e apertam Moisés, e questionam Moisés, e começa, porque é assim, né? Sempre o líder que leva a culpa de tudo. Coitado do Moisés. Moisés nem queria ir. Moisés estava ali fazendo uma ação, em obediência a Deus. E a palavra de Deus diz que Moisés, irmãs e irmãos, vendo aquela multidão, porque era uma multidão de povo ali, clamando, gritando, falando, diz que Moisés começa a clamar: Senhor,
ajuda. Eu queria que você levantasse a sua mão. Porque eu tenho certeza, irmãs e irmãos, que diante de tudo que nós temos passado, não passamos ainda, estamos começando a andar, mas diante de tudo que nós temos passado, eu tenho certeza que nós chegamos um momento que nós clamamos. Clamamos para Deus nos livrar. Nós temos pessoas que tiveram a Covid aqui, na nossa igreja, que está aqui conosco hoje. Que tenho certeza que testemunhou, que orou, que dobrou o joelho, que suplicou o favor do Senhor, que disse: Senhor, me socorre, me tira desse mar revolto, me tira dessa perseguição, me tira, Deus, dessa morte. E Deus fez isso. E Deus livrou. Diz que o povo começou a clamar, o povo começou a gritar: o que é que vamos fazer agora? Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Entenda, quando Deus aparece a Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los da mão de Faraó. Deus já tinha dito a Moisés: eu ouvi e eu desci para livrá-los. Agora vocês já clamaram, se clamaram, já tiveram resposta. Eles já tinham tido a resposta de Deus, e a resposta de Deus era só: sigam em frente, prossigam, não desistam, não é hora mais de clamar, é hora de marchar. Porque tem a hora de clamar, tem a hora de orar, mas tem a hora de agir, tem a hora de seguir, tem a hora para prosseguir. Tudo é um momento. Eles agora estavam diante do mar. O Deus que livrou da mão de Faraó, do seu exército poderoso, não ia livrá-los daquele mar? O que é que vocês acham? Irmãs e irmãos, o nosso Deus tem nos livrado de tantas coisas. O Deus que nós servimos tem nos guardado. Quantas coisas tem nos acontecido? Quantas coisas! Mas nosso Deus tem nos livrado, tem nos garantido essa vitória tão maravilhosa. E a palavra que eu li diz, Deus falando para Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Eu posso imaginar uma multidão aproximadamente de 3 milhões de pessoas, que é isso que os historiadores dizem, diante daquele mar, que não era um mar, não era esse mar, era um grande rio que tinha ali. Eu posso imaginar aquela multidão inumerável diante do mar, marchando. Vocês podem imaginar esse exército? Irmãs e irmãos, eu tenho certeza que a própria água disse: eu vou sair daqui, senão eles vão me esmagarem. Esse Deus é poderoso. A palavra do Senhor liberada a Moisés não era para ele clamar, não era para ele orar, não. Mas a palavra de Deus para Moisés foi: disse: Moisés, toca nas águas. Toca nas águas. Moisés tinha um cajado, que Deus disse: é através desse cajado que eu farei maravilhas aos filhos de Israel. E diz a palavra que quando Moisés toca naquelas águas, as águas começam a se abrir. Começam a se abrir. E os filhos de Israel começam a passar. Começam a passar. Começam a passar. E a passagem diz que aquelas águas se tornarem muros de um lado e do outro. Era como se fosse muro aquelas águas e os filhos de Israel passando pelo meio. O nosso Deus faz coisas tremendas, coisas imaginárias, coisa que nenhum de nós podemos imaginar, porque a forma que Ele trabalha, a forma que Ele age, o que Ele faz, nem eu nem você podemos questionar, mas sabemos que Ele faz coisas maravilhosas, grandiosas, poderosas, para mostrar a sua glória. E a palavra do Senhor diz que eles passam no meio desse mar. E eu quero lançar uma palavra profética nessa noite. Que em meio a essa pandemia, que em meio a esse coronavírus, essa Covid, em nome de Jesus nós vamos passar pelo meio dela. Nós vamos passar em nome de Jesus. Que você creia que é uma palavra profética. Levante a sua mão e diga: eu vou passar no nome do Senhor. Pode estar de um lado, pode estar do outro, mas você, ungido, revestido, cheio da presença de Deus, cheio da graça do Senhor. Não é que você seja melhor, não é que eu seja melhor, mas é confiando na misericórdia do Senhor. Nós vamos passar no meio para a glória do nome dEle. Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Deus tem nos livrado, Deus tem nos guardado, irmãs e irmãos. Nós tivemos outras pessoas da nossa igreja que tiveram e que sofreram muito, que testemunharam do seu sofrimento. Muita dor, muito desespero. E só faziam orar, e só faziam clamar. E que não tiveram nem tanta ajuda, mas que oraram e pediram ajuda àquele que pode nos ajudar em todos os momentos de dificuldade, de opressão, de doença, de tristeza, de abandono. Esse Deus nos livra. E a palavra que Deus falou ao meu coração para essa noite é essa: que o Senhor nos ajude a passar por essa tempestade, por essa luta, que traz medo, traz sim. É algo invisível, nós não sabemos onde está, o que fazer. Mas uma coisa nós sabemos, o nosso Deus nos guarda. A Bíblia diz que Ele está conosco em todo o tempo. Ele nos guardará de todo mal, Ele guardará a nossa entrada e saída em todos os momentos. E a palavra diz, irmãs e irmãos, que eles passaram a pé enxuto. Esse Deus é grande. Vale a pena você abrir sua boca e dizer: louvado seja teu nome, glorificado seja o teu nome. Porque no lugar que era água, um mar, diz que Deus faz aquela multidão passar a pé enxuto pelo meio do mar. E aí diz que Faraó vinha atrás, perseguindo, porque é assim o inimigo da nossa vida, irmãs e irmãos. O inimigo não quer desistir, não. Ele vai o tempo todo nos perseguir. O tempo todo ele quer nos pegar. Mas se você e eu confiamos no Senhor, Ele vai nos livrar de todo mal. A palavra do Senhor diz que chega lá o exército, de Faraó e adentra aquele mar. E diz a palavra que Deus diz: Moisés, agora toca de novo nessas águas aí, porque elas vão voltar. E a palavra de Deus nos diz, queridos, que todo aquele exército foi sucumbido dentro daquele mar. E o povo de Israel passou. Você crê que você vai passar por essa luta? Você crê que você vai passar por essa dificuldade? Você crê que nós vamos passar por todo esse momento que nós estamos enfrentando? De muita dificuldade, de muitas incertezas. Não pense, irmãs e irmãos, não queira achar que nós teremos dias melhores. Nossos dias são melhores, porque o nosso Deus é quem faz o nosso dia. Não é a economia, não é o sistema, não é a política. Quem faz a nossa vida é o nosso Deus Todo-Poderoso, que está conosco em todos os momentos. E nessa noite a palavra que eu tenho para essa igreja é que marchem, não pare. É a ordem do Senhor. Nós temos orado, nós temos clamado, mas chega um momento que Deus diz: agora não é hora só de estar ajoelhada aqui no altar orando, não. É preciso, é necessário a igreja orar. Mas chega um momento que Deus diz: agora é hora de vocês agirem, é hora de marcharem, eu estarei com vocês. Vamos enfrentar, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos levar o amor de Deus, vamos. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê? Nós já paramos, nós já ficamos muito tempo, já estamos tempo demais. Tem muita gente se esfriando na fé, irmãs e irmãos. Tem muita gente que está achando é bom, a gente não está vindo à igreja, não está fazendo o trabalho. Tem muita gente, claro que eu sei que tem muitos querendo estar na igreja. Eu sei que tem muitos desejosos em estar na casa do Senhor, mas tem muitos esfriando. E nós precisamos agora marchar e levar a palavra para que essas vidas se levantem no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, que Deus nos abençoe nessa noite. Curva a sua cabeça, mesmo como vocês estão, só um momento. Senhor, que nesta noite nós te pedimos, Pai, que a tua graça que nos sustenta seja conosco, Deus, nessa caminhada. Que assim como o Senhor liberou essa palavra, Deus, para Moisés, para aquele povo, nessa noite, Pai, essa mesma palavra venha ser liberada aos nossos corações, para que possamos marchar firmes, ó Deus, crendo que o Senhor está conosco nessa peleja. Muito obrigada pela tua igreja reunida nesta noite, Deus. Muito obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer agora a celebração da Santa Ceia.
Como eu falei pela manhã, nós passamos algumas orientações, vou fazer da mesma forma. Cada pessoa que virá aqui, nós vamos fazer isso por fileira de cadeira. Vem essa fileira, começa por aqui, pega, retorna, vem a próxima, pega os alimentos, retorna e assim sucessivamente. Cada um vai pegar o seu. Nossa irmã Ziza vai estar fazendo a higienização da mão de vocês, tá bom? Pode vir para cá, Ziza, se coloca aqui. E aí vocês retornem para o seu lugar, para todos nós tomarmos a Santa Ceia juntos e juntas, tá bom? Tudo organizado. E quando vocês terminarem, fiquem no mesmo lugar. Quando nós sairmos por esta porta que vamos sair, tem ali um lixinho separado só para isso, só para jogar mesmo o descartável da Santa Ceia. Então vocês apertam ali, joga e sai tranquilamente, tá bom? Para a glória de Deus. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da tua divina majestade o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graça de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que ela nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Essa oração de humilde acesso, eu convido todos vocês a fazerem comigo, tá? Está repetindo aqui. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos estar agora consagrando os elementos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mesa está pronta. Ela não pertence à igreja metodista, ela é do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que é Ele quem nos serve na mesa. Então, todas e todos são convidados. Se você está em paz com Deus, com a igreja, com seu irmão, vocês são convidados a participar desse momento glorioso da Santa Ceia do Senhor. Como eu falei, vamos começar por aqui. Vem, pega o elemento e retorna à sua cadeira. Amém? Que Deus nos abençoe aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória e ei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode pegar o seu pão, para celebrarmos juntos esse momento glorioso na presença do Senhor. Amém? Comamos do pão do Senhor. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio às incertezas, em meio às dúvidas, em meio a tantas coisas que nos cercam, você e eu podemos confiar no Senhor. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, Jesus Cristo
é o mesmo. Ele não muda. Nele não há mudança e nem variações. Então nós celebramos a Santa Ceia, confiando que o nosso Deus, Ele é presente, Ele é imutável e Ele é o Deus que conduz o seu povo. Em meio às lutas e às dificuldades, Deus Ele tem nos conduzido em triunfo. Louvado seja o nome do Senhor. Tome seu cálice. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque Tu és o Deus que nos resgata com Tua mão poderosa. E o Senhor nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Muito obrigada pelo Teu povo reunido nesta noite, neste lugar, Senhor. Obrigada, Deus, por partilharmos desse momento de comunhão, Deus, com os nossos irmãos e irmãs. Um momento, ó Deus, tão importante na vida da Tua igreja. Senhor Deus, nos ajuda a Te celebrar em todo o tempo, Senhor. Que possamos, ó Deus, seguir firme, Senhor, marchando rumo à terra prometida, ao céu, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que o nosso Deus abençoe, se sintam abraçados. Nós não podemos abraçar, mas nós cremos na presença do Espírito Santo que nos abraça, que nos acolhe. Então todos e todos vocês sintam abraçados por mim e por Deus e por toda a igreja em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor e a consolação do Espírito Santo de Deus, aquele que traz o consolo e o refrigério à nossa alma, permaneça conosco hoje e sempre. Se você puder celebrar o Senhor com uma salva de palmas, glorificamos o nome do Senhor, adoramos a Ele, Ele é digno, Ele é Rei, Ele é aquele que está conosco em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Que tenhamos uma semana de bênção, de paz, no nome de Jesus.